É legal que todas as pessoas que a gente tá trazendo aqui, quando elas passam pelo ensino médio ou no início da faculdade, elas sempre batem sempre com alguma coisa você sentiu dificuldade. Eu gosto de trazer isso porque pode ter gente que tá escutando, pode ter gente, não, com certeza tem, falando assim, mas é muito difícil pra mim, eu não vou virar um bom profissional. Por isso que a gente gosta sempre de trazer alguém aqui, mostrar como tá, e depois voltar no tempo e falar assim, olha, o que você passou? Pra saber que não é fácil pra todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, mas assim, até o momento da gravação, né, a gente sempre encontrou gente que tinha dificuldade. Pelo menos alguma dificuldade todo mundo vai encontrar. E faz parte, cara. Se você tá numa dificuldade e aí você vai desistir disso, desistir é sempre o caminho mais fácil. Tô aqui, ou eu me esforço um pouquinho mais ou eu desisto. Eu vou desistir que é mais fácil. Então assim, às vezes, ouvir esse tipo de coisa, Alfredo, é o que a pessoa precisa pra falar assim, caraca, eu gosto muito do Alfredo, eu gosto muito de onde o Alfredo chegou, eu respeito muito o Alfredo. Mas o Alfredo sentiu a dificuldade que eu tenho, sabe? A pessoa consegue se identificar bastante. Então é muito interessante você falar esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo. Tem um anúncio que eu tô vendo agora no Instagram, tô sendo impactado direto. Que como eu sigo muito conteúdo de programação e tal, até pra gente saber na nossa área, tem que mexer um pouco, né, pra não aparecer. Mas é um cara que promete, ganhe 30 mil trabalhando na gringa. E daí ele aparece todo embonecado, num escritório todo lindo, com 5 monitores. E, cara, ele tá vendendo uma imagem que eu acho que dificilmente aquilo ali é a realidade. Pelo menos eu não consigo acreditar. Mas que alguém que tá chegando, que tem menos experiência, pode olhar e se encantar pelaquilo. Vou comprar o curso do cara que me ensina a trabalhar na gringa para ganhar 30 mil. Cara, mas é tão fake a história. Cara, tu não vê um programador... Eu não conheço um programador que se veste de blazer. Não, pra trabalhar. Vídeo de blazer, 5 monitores. Né? Não são 5, mas é uma coisa assim. E é tentador pra quem tá começando. O jovem olha e fala, cara, eu vou produzir conteúdo assim, porque é bonita a imagem. A história é bonita. Sim, a minha dica, né, pra você que é novo é o seguinte: olha pra essa pessoa. Quantos anos essa pessoa está no mercado? Você dar um tiro, fazer uma corrida e você parecer bonito na foto por um tempo é muito fácil. Hoje em dia. Sim. Você pega o impulsionamento, conta meia dúzia de mentira. Aluga algumas coisas. Agora, a mentira, ela acaba tendo que ser contada várias vezes e de forma diferente. Sim. E a verdade só existe uma versão. Então, a verdade, você pegar alguém que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, essa pessoa não consegue ficar 20 anos mentindo, ou 20 anos enganando. Então, quando você pega o histórico de alguém, cara, vê o backlog. Quanto tempo essa pessoa está nessa jornada, entendeu? É um tiro curto? Pode ser alguém jovem, muito jovem, que está começando. Beleza. Sim. E o tempo vai reafirmar o talento dela. A minha dica para quem é jovem, está começando, cara, desconfia de quase tudo que está na internet. Porque hoje em dia quase tudo é mentira. Aquele influenciador que está mostrando o Porsche. A vida dele é. O cara que é rico de verdade, ele não quer mostrar o Porsche dele. Não tá nem aí. Ele não quer mostrar, ele quer mostrar o conteúdo dele. Sim. O cara que tem uma Ferrari, ele não quer ficar postando que tem uma Ferrari. O cara que é rico de verdade, isso é coisa brega. Na verdade, é brega você mostrar. Sim, tipo, o cara que é rico mesmo. Ele não vai ficar mostrando. E hoje a pessoa aluga uma Ferrari para dizer que comprou uma Ferrari, para fazer um vídeo sobre a Ferrari, porque a Ferrari traz autoridade para ele. Então, tipo assim, mas pra quem é rico, não se você tá querendo, resumindo, se você tá querendo dar ouvido pra um cara só porque ele tem uma Ferrari, ou acha que aquela Ferrari, talvez você vai fazer o curso dele para ganhar dinheiro igual a ele por causa da Ferrari dele, e na verdade é totalmente o inverso. A Ferrari tá ali para te convencer que ele tem uma autoridade. E aí você transfere. Pra ele ganhar dinheiro em cima de você, cara, e comprar uma Ferrari. O conteúdo dele é tão ruim que ele precisa de alguma coisa pra validar o conteúdo dele. Assim, postou foto de jatinho, postou foto de Porsche, postou foto de Ferrari, misturou com igreja, então, meu irmão, foge, que é picaretagem. Porque, cara, o cara que é muito religioso, ele respeita a religião de todo mundo. Sim. E não fica forçando a religião dos outros, nem precisa usar a palavra de Deus pra poder embasar pra fazer negócio. É horrível, cara. Quando o cara começa a misturar, não, porque se você não tiver Deus no coração, que não sei o cara, você pega a tua religião e respeita de todas as outras. A religião é uma parada importantíssima para muitas pessoas. Mas eu vejo essa... Eu tô falando isso, né? Porque foi assim, uma fase que o Alfredo tava ali, o mercado começando tá a aparecer, isso. E que eu também já tive essa fase, tipo, vou falar aquilo, mas daí, cara, peraí, volta pra realidade aqui. Mas nem todo mundo vai ter. Uma frase do Lanterna Verde: acredita em metade do que você vê e nada do que você ouve. No Instagram você vai ter que é quase tudo mentira. É quase tudo mentira. Na verdade, é realidade. Os grandes, eles não estão... Produtor de conteúdo, cara. Ele pode fazer conteúdo bacana, deve fazer alguma coisa bacana. Mas se ele começa
a vender uma mina de ouro ali no fundo, tá ganhando dinheiro com outra coisa. Desconfia. Né? Que é aquela frase que eu gosto de usar, que na corrida do ouro dos Estados Unidos, quem mais ganhou dinheiro foi quem vendeu pá. Não foi quem achou ouro. Exatamente. O cara tava vendendo o sonho. E hoje em dia tem muita gente vendendo sonho, pegando o dinheiro, porque quem vende porcaria vende uma vez só, né? Quem vende coisa boa vende várias vezes. O cara volta lá e compra de novo. Dá uma procurada. Eu sempre falei que eu sou o resto. Você Guanabara, eu sou o resto. Não vem com esse papinho pra mim, não. Pode fazer um corte aí. Alfredo só entra quando ninguém mais pode. Eu sempre fui resto. O título, eu sempre fui resto. A carinha triste assim. Não, faz a carinha triste. Faz uma cara triste pra thumb. Ele tentou colocar um professor pra fazer o curso de hardware do curso em vídeo. O professor pipocou e não quis ir. Não é ele pipocou. chamou 3 vezes, o cara não veio. Ele falou, Alfredo, você vai? Eu falei, vou. É verdade, eu tinha chamado um colega que trabalhava comigo, que também era um cara muito comunicativo e tudo mais. Eu falei, vamos gravar? Vamos gravar, pô. Sabe, vamos marcar do Carioca? Você tem falei, um monte de professor aí. Vamos agora? Não, mas então, agora eu não posso. Ou então era aquele tipo de coisa assim, não, eu vou, aí eu vou querer gravar uma aula e depois divulga essa aula aí que eu quero fazer sucesso. Não é esse tipo de gente que eu gosto, você já me conhece há bastante tempo, você sabe disso. Assim, eu não quero as pessoas se aproximando de mim porque querem um vídeo no curso em vídeo pra depois bombar a rede social dele. Não, eu quero alguém que cresça junto comigo, né? Que vai poder me ajudar e eu ajudar essa pessoa. E eu chamei o Alfredo e o Alfredo por várias vezes disse não. Várias vezes. Tanto que eu não quis, não queria de jeito nenhum. Porque eu não tinha jeito. Eu sou completamente introvertido. Eu sou completamente... Vanessa, Leonardo sabe. O Alfredo é um cara único. Completamente introvertido. É um cara único. Eu sou quietinho, eu não consigo falar muito nas frente das pessoas. O Paulinho até perguntou hoje, você tá quietinho por quê? Não, porque eu sou quietinho. Eu achei que ele tava bolado. Não, mas não tava. É porque eu sou quietinho mesmo, sou na minha, eu não falo muito. E pra mim era assim, dar aula é tipo... Eu incorporo o ator que vai dar aula. Eu sou o ator que vai dar aula, vai brincar. Mas tirando a aula, eu fico muito quietinho. E aí o Guanabara, vamos. Eu falei, não. Duas coisas que você falava. Você falava não porque você falava que você não ia se dar bem com câmera. E segundo, você falou uma frase, não sei se você vai lembrar. Você falou assim, mas educação à distância não funciona. Não, eu não falei isso. Eu falei que educação à distância do jeito que era feito no Brasil não funciona. E não funciona. Tanto que a gente tá trabalhando pra melhorar. Porque realmente, eu fiz pós-graduação à distância. Como é que era a pós-graduação à distância? Um PDF, lê aí e se vira. Começou depois que você começou a fazer a parada, a gente começou a fazer, o pessoal começou a ver que tem que ter um vídeo, tem que ter uma explicação. Eu sempre coloco assim, eu não criei o cenário de professores no YouTube. Tem um monte de gente antes, mas assim, eu fui colocando certas coisas que eu sentia necessidade. Por exemplo, o rosto do professor aparecendo, a forma de falar, não sou tipo, olha, isso aqui é o professor, não sei o quê, e vamos a uma aula. Não, é tipo... Meu nome é professor Gustavo Guanabara. Exatamente. No início, assim, meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. É tipo, segura na minha mão e vamos embora que a gente vai conseguir. Sim. Essa parada eu criei realmente focado nisso. Em 2015, quando a gente começou a conversar, era realmente assim. Era a tela filmada, não aparecia o professor, com áudio muito ruim, e os EADs que estavam começando a querer alguma coisa, era horrível, assim. Sim. Eu falei, do jeito que tá, não vai funcionar EAD. A gente vai ter que fazer outra coisa. Daquele jeito não vai, tanto que não funcionou que mudou, né? É muito legal que o Alfredo era o seguinte, eu dava aula de redes. Redes é muito conceitual. Então, o que eu fazia? Eles não queriam muita coisa. Então, o que eu fazia? Eu enchia o quadro de matéria, chegava no final, eu esperava todo mundo copiar. Todo mundo não, tinha um tempo, né? Esperava copiar, e depois eu explicava o quadro todo, ia ilustrando, ia não sei o quê. Não. Ele dividiu o quadro em 6 partes e botava a letra pequenininha da ponta da bordinha até o final. Era muita coisa. E eu enchia mesmo. E a galera ficava, pô, muita coisa. E ficava o Alfredo na frente assim, quero mais. Bota mais coisa aí, bota mais. Mas ele não falava quero mais, bota mais coisa pra irritar os outros. Não, ele botava porque ele realmente que tava copiando, tava entendendo e tava se sentindo aprendendo. Você tava sentindo a utilidade da tecnologia ali, né? E isso, quem tava na época poderia até achar que era que eu era só um idiota que queria, sei lá, um nerd maluco, mas... Eu via que você era um garoto que tava querendo aprender loucamente. Mas eu já te falei isso, eu gostava tanto de informática, eu aprendi tanto a gostar de informática no 2º grau, que a matéria que o Guanabara me deu, quando eu fui dar aula de rede, eu usava a matéria dele. Por muitos anos eu tinha toda a matéria do Guanabara copiada, com observação, e eu usava pra dar aula. Eu comecei com 16 e eu não tinha material, né? Eu falei, como é que o material que eu vou usar? Eu pegava o resumo das aulas do Guanabara que eu tinha copiado do quadro e eu copiava no quadro pros alunos e botava minhas observações. Por muito tempo, Guanabara. Eu acho que eu usei isso até uns 22, 23 anos. Caralho. Por muito tempo. O Alfredo, ele sempre se destacou como aluno. Quando a gente começou a botar você no desafio de dar aula, você se destacou muito rápido. E aí as pessoas vinham pra mim e pro Sérgio, que na época eu era professor e o Sérgio era o meu coordenador. Até hoje ele é o coordenador de lá. E a gente, quando começou a botar, eu falei assim, cara, olha o Alfredo como, né, que se destacou. Porque assim, eu dava aula de redes, de hardware e de programação. Só que eu preferia dar aula de programação. Só que eu falei assim, eu tenho que arrumar alguém pra botar no meu lugar de hardware e redes. Só que a gente não conseguia
pessoas Até hoje é difícil de que conseguir. fossem boas o suficiente para dar uma boa aula de redes, ter muita estrutura. A gente não tinha laboratório de redes, a gente não tinha servidor, não tinha nada. Era só assim, vamos dar um bom conteúdo para os alunos. E eu lembro que durante tua aula, você que lembrou, na verdade, eu não lembro, você que me lembrou, eu falava de uma tecnologia que estava para chegar, qual era? Que era o Wi-Fi, né? O Wi-Fi e o Powerline. Caraca, em 2001 o Guanabara falava de Powerline. E ele falava do Wi-Fi. Futuramente, 70% das casas vão ser Wi-Fi. A minha primeira aula, quando o Sérgio resolveu, o Alfredo vai dar aula, o Guanabara falou, o Alfredo vai dar aula, e eles falaram assim, Alfredo, você vai dar aula. Você vai dar aula daqui a 3 meses. Aí o Sérgio me deu, não sei se tá aqueles papeizinhos transparentes de retroprojetor. Ele me deu um bolo, tá lá em casa até hoje, não sei onde é que tá, mas tá guardado lá, numa estantezinha. Um bolo assim, sem exagero, com isso aqui tudo de apostila, da Microlins, SOS, um monte de coisa, um monte de transparência. E fala assim, meu filho, você vai ler isso aqui, daqui a 3 meses você vai dar aula. Só que, você não vai dar aula de cara. Você vai me acompanhar dar aula durante 1 mês, 1 mês e meio, vai vendo como é que é, eu vou te botar pra dar uma aula ou outra. Quando você vê que você tá firme, você vai assumir a turma. Aí no dia que eu ia começar a dar aula pra uma turma do EJA, que tinha 90 alunos, eu cheguei lá às 5 horas da tarde, era pra dar aula às 7 horas da noite. Eu cheguei às 5, Sérgio Branco tá aí? Não. O Sérgio Branco foi embora. Eu falei, não, como assim? Ele vai voltar? Não sei. Aí eu liguei pro Sérgio Branco desesperado. Sérgio, você vai voltar pra dar aula? Falei, não, meu filho. Mas eu vou dar aula hoje, você não ia dar aula? Não, você que vai. E desligou o telefone na minha cara. Eu falei, isso mesmo. Se vira. A sorte é que o professor anterior, que era o Luiz Ricardo, que me deu aula de montagem e manutenção, inclusive, no 3º ano, ele deixou no diário da turma anotado, criação de e-mail no BOL na época, não sei o que, explicou bonitinho o que ele tinha feito. E aí, fácil. Ele ensinou e-mail, que era pro EJA, então era bem básico. Aí eu só fui lá e ensinei a enviar e-mail. Eu falei, e-mail, enviar, eu sei saber enviar, anexos, paradas, eu sei fazer. E aí eu consegui na turma, mas não foi nem uma aula. Foi tipo assim, gente, vamos aprender e-mail hoje. Foi aula, e aí eu fui monitorando os caras, como é que fazia, mas não botei conteúdo e tal. Minha primeira aula foi essa, no desespero. Graças a Deus, nos 90 só foram 60. Você tinha quantos anos? 16. 16 anos. Exatamente a mesma idade quando eu comecei a dar aula. Foi exatamente o mesmo princípio. A gente não podia assinar a carteira dele. Então vinha tudo na conta do Sérgio. E o Sérgio repassava pra ele. Eu acredito muito, Cauê, nessa coisa de devolver. Sabe? Tipo, em algum momento alguém acreditou em mim. Então, assim, eu não me sinto na obrigação, mas eu falei assim, cara, se eu posso fazer a mesma coisa que fizeram por mim, a gente falou com a Nina. Empatia. Tipo, eu quero tratar as pessoas como eu acho que eu deveria ser tratado. E eu fui tratado assim. Então, tem que tratar da mesma maneira, sabe? Tem que dar oportunidade. Poderia ter dado errado. Deu errado. Poderia ter dado merda errado. Não, deu errado, porque quando o Sérgio me chamou, já tinha chamado outra pessoa, que era um amigo meu na época, o Rodrigo, que eu não vou dizer o sobrenome, senão todo mundo vai saber quem é. E ele deu aula 2 meses e deu ruim. Ele disse, não quero mais, isso. Não gosto, não tá dando certo. É o Sérgio, meu filho, ele não quer, você quer. Eu falei, vamos. É isso. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes foi o que a gente comentou com várias pessoas. A gente tem sempre os nossos principais, né? Que, graças a Deus, funciona muito bem pai e mãe, mas tudo bem se não tiver presente ou até, né? Enfim. Mas você tem os anjos da vida. Você tem os caras que, tipo, vem cá, meu filho. E, Alfredo, uma das coisas que eu gosto de perguntar, estou perguntando pra todo mundo é o seguinte, eu nem te acionei disso, mas eu queria que você pensasse aqui, pode levar o tempo que quiser, porque o editor corta tudo. Qual seria o seu superpoder? Uma cafungada no microfone. Uma cafungada gostosa. A gente sempre tem umas coisas que a gente consegue falar, tipo, deixando a modéstia de lado, sabe? Tipo, olha, todo mundo fala, você é um ótimo professor. Eu não gosto de dizer que eu sou um ótimo professor. Não, eu sei que é uma coisa que você possa falar com vontade. Cara, eu sou bom nisso aqui. Eu sou bom. Eu sou bom mesmo. O meu superpoder é esse. É perturbar a Vanessinha. Esse é um superpoder. Eu tenho alguns arrependimentos na minha vida. O principal é não ter conhecido o Nerdcast antes, porque o Nerdcast foi uma ferramenta muito boa para fazer eu estudar mais e não ter aproveitado mais o meu professor de física, o Jefferson Gonçalves. Inclusive, ele faleceu recentemente. É mesmo, cara? Eu sempre falava assim, cara, meu sonho era ser igual a você, porque você sabe de tudo e você é muito foda. O Jefferson é muito bom. E eu sempre falava pra ele. Na quarta-feira, ele faleceu numa sexta, e na quarta-feira eu liguei pra ele, chamei ele pra dar aula no Educandos. O Educandos, eu chamei ele pra lá, ele falou, não, vou, com muito prazer, é uma honra hoje você, depois de ser meu aluno, ser coordenador, me chamar pra dar aula. Eu sempre lembro de você. Eu falei, não, professor, meu sonho é ser igual a você. Pô, vindo de você Jefferson pra mim é um excelente elogio, porque eu considero você muito. E conversei com ele 10 minutinhos e na sexta-feira ele faleceu. Nossa, não sabia. E eu fiquei muito triste. E por que eu tô falando isso? Porque o Jefferson era um professor que ele sabia um pouco de tudo. Mas o que tem a ver o Nerdcast com isso? Porque
o Nerdcast me ajudou a conhecer muitas coisas que eu não tinha como Alfredo, conhecer. ele é muito fã. Porque assim, eu estudava muito, mas o Nerdcast me abriu um horizonte de conhecer um pouco de cada coisa Entendi. pra me incentivar a estudar mais. Então, se eu tivesse que escolher um superpoder, eu acho que é o que tem feito muita diferença na minha vida hoje. Você perguntou lá no começo, como é que você tá na sua vida hoje? O que tem feito diferença é eu conhecer um pouco ou conhecer bastante coisa de muita coisa. Entendi, você varia. Tipo, se eu tiver que trabalhar numa empresa, eu tô passando por isso hoje. Tem que conhecer direito? Eu sei direito. Tem que conhecer gestão? Eu sei de gestão. Tem que conhecer de programação? Eu sei programação. Tem que conhecer disso? Eu sei isso. Porque eu estudando muitas e muitas coisas por causa do meu pai, de novo. Que meu pai sabia muita coisa, então eu acabei... Tem que saber mecânica? Tem. Tem que saber trocar lâmpada? Tem. Eletricidade? Tem. Hidráulica? Tem. Eu sei fazer um pouco de tudo. Então eu acho que o meu superpoder é justamente ter a capacidade de aprender um pouco de cada coisa muito rápido. Não, então, o que eu... Já várias vezes eu chamei a atenção do Alfredo foi assim, tipo, vou usar um exemplo esdrúxulo que não existiu, tá? Mas tô exagerando pra ficar bem esquisito. O cara foi lá, uma hamburgueria, o cara mandou um hambúrguer pra ele. Aí ele vai lá gravar um vídeo e fala assim... Sim. Frango tigre, não sei o nome do lugar, mas fiz. Esse vídeo, ele é patrocinado pelo hamburgueria tal. Os Polhos Hermanos. Aí eu falei, Alfredo, quanto que essa hamburgueria quanto que essa hamburgueria te pagou? Não pagou nada, não, só me deu um hambúrguer. Eu falei, que beleza, vou falar pro Cauê. Que ele não precisa mais te pagar, ele vai te dar uma hospedagem, você vai falar assim, patrocinado. Claro que hambúrguer enche barriga, mas tipo, eu falei assim, cara, tu tá vendendo muito barato o teu passe. Ele leva a pedra assim. As pessoas falam assim, caraca, quem vai patrocinar o almoço hoje? Guanabara vai patrocinar o almoço hoje. Quem patrocinou a janta da Vanessa hoje foi fulano de tal. Você não tem patrocínio. Guanabara é gíria, meu Deus. Não. A gente é novo, Guanabara, pelo amor de Deus. Ele fica boladão. Eu sou produtor de conteúdo. Se eu digo, eu fui patrocinado pela marca tal, essa marca me patrocinou mesmo. Ela não me mandou um cereal pra eu testar o produto dela, entendeu? Então, assim, são discordâncias, acontece na vida, mas eu fui entendendo que, tipo, hoje no mundo dos influencers digitais, você dizer que, olha só o que essa marca me mandou. Olha, a Samsung me mandou esse controle remoto. Ela me mandou esse controle remoto. Então esse vídeo está sendo patrocinado pela Samsung. Não, filho. A Samsung vai me patrocinar o dia que ela me der dinheiro e eu vou dizer o que eu achei desse controle remoto. Então, assim, tipo, tem alguns produtores de conteúdo que eu conheço. O cara foi, tipo, vou usar o exemplo da Samsung. A Samsung eu gosto, mas vou acabar de falar. Vou inventar uma história. Eu vou fazer uma propaganda. O Samsung está com o sistema de afiliados agora. A Samsung me mandou esse controle, me pagou pra falar sobre o que eu achei do controle. Sim. Se eu achar uma bosta, eu vou falar, Samsung, olha só, eu achei que tem essa parte boa, essa parte ruim. Você vai querer que eu publique? E se você quiser me pagar pra sair, tudo bem. Tranquilo, eu conheço produtores que são assim. Vou dar um exemplo. Se vier uma casa de apostas, Guanabara não vai aceitar. Eu também não. Game da Blaze. Eu vou te falar Blaze que quer patrocinar. já veio comigo deixar. também. Já veio, eu não faço, filho. Não faço também. Não faço. Já veio o site de venda de cereal do Windows falar comigo. 1.5 já. Não vou. Já veio falar comigo uma empresa pra nascer cabelo. Falei, cara... Eu tô precisando, inclusive. Aí. Manual, abraço. Então, assim, é o tipo de coisa que eu falei assim, cara, mas não faz sentido, cara. Assim, posso estar errado? Então você deixou de ganhar um monte de dinheiro. Não, mas não faz sentido, Guanabara. Mas eu também ganhei um monte de dinheiro sendo do jeito que eu sou. Sim. E, né, agindo dessa maneira. Mas eu sei, nessa história de amor aí, aluno, professor, mestre... História de amor, aluno, professor é ótimo. Ocorreram aí já umas tretas. Uma vez eu cheguei lá, o Guanabara tava bravo com o Alfredo. Não tava brabo com o Alfredo. Tava brabo sim. Não, foi isso que o Alfredo... Foi de segurança. A gente... Não é que a gente brigou. Entendeu, mas... A gente sempre discutiu, eu sempre botei muitos meus pontos. Sim. A gente sempre discorda. Assim, eu acho que eu já briguei mais com o Alfredo do que com o Cauê. A gente nunca brigou. A gente já botou nossos pontos. Sim, mas não teve nunca nenhum... Não, mas eu também nunca briguei com o Alfredo. Eu sempre botei meus pontos. Puxou a orelha ali. Sim, mas eu já fiz mais coisa contigo com o Cauê, eu acho. Muito mais. Não, acho que Ih, moleque, tu tá chegando agora aí, não, mas eu falo assim, de vídeo, tô falando de vídeo. Acho que eu gravei você já gravou muito mais, mas o... Não, ele tá muito mais... Não, mas eu tô falando assim, de vídeo. Gravação que a gente conversava assim, né? E essa treta, tu lembra qual é ou quer que eu... Eu vou contar a treta. Então conte. Pelo menos eu tava de fora. Sim. Aí cheguei lá... Eu gosto. É porque eu Alfredo e Guanabara já brigaram. A história deles pelo que o Guanabara me fala. Sim. E daí, teve um dia que a gente gravou e tal, daí o Guanabara tinha gravado no dia anterior com o Alfredo. E daí ele tava, não, ontem o Alfredo
me fez gravar um vídeo com ele, e eu gravei o vídeo inteiro olhando pra ele, falando, não tô acreditando que você tá me fazendo esse vídeo. E eles gravaram um vídeo inteiro. Mas ele não foi pro ar esse vídeo, não foi. Que o Guanabara falou, esse vídeo você não tá autorizado a usar esse vídeo. Ele não falou assim, não. Mas ele falou, cara, é melhor. Ele falou assim, é melhor você pensar se vai botar esse vídeo ou não, porque eu acho que não dá. Talvez a gente tá discordando muito, não sei o quê. O fato foi o seguinte, a gente tava falando sobre carreira de segurança. E alguém perguntou pra você assim, o que eu faço pra seguir uma carreira de segurança? Aí tu começou a botar um monte de barreira. Primeiro você tem que aprender engenharia, eu não botei barreira, depois você tem que aprender inglês, depois você tem que aprender programação, e aí depois você... Aí sim você começa os fundamentos. Falei, cara, mas olha só, você tá botando um monte de barreira. O princípio, por exemplo, na programação, eu já passei por muita gente no mercado falando assim, você quer aprender a programar? Então você tem que aprender matemática, física e inglês. Eu falei, putz, cara, matemática, física e inglês é uma vida de estudos. Se você diz que pro cara programar ele tem que ser bom em matemática, física e inglês, o cara não vai começar a programar. Então quanto mais barreira você colocar... Mas aí o Alfredo falou, não, mas tem que ser assim mesmo. Não, mas eu tava falando... Cara, tá comparando uma parada muito diferente. Eu tava falando de segurança, que o ideal pro cara começar a trabalhar com segurança é ele saber redes, um pouco de montagem, para aí começar a se aprofundar em segurança. Aí a gente chegou no consenso depois de se ele quer só o básico de segurança, ele não precisa de nada disso. Mas se ele quiser se aprofundar... A dúvida do cara era assim, como que eu começo na segurança? Ele falou, não, então você começa a tirar certificação de redes, e aí não sei o que. Eu falei, cara, redes é pra quem é redes, hardware é pra quem é hardware, segurança é pra quem é de segurança. Depois o cara vai ver que são irmãs, e aí a gente realmente bateu boca no vídeo. Ficou gravado. Eu nem sei onde tá esse vídeo. Eu falei, cara... Eu não acho que vale a pena a gente lançar um vídeo onde a gente tá... Tudo bem, discordar faz parte da vida. Sim. Sem problema nenhum. Mas assim, vamos deixar... Eu não lembro se foi gravado no mesmo dia, depois... Não, a gente gravou outro dia. Não. Foi outro dia. No mesmo dia não deu. Você... ficou brigando comigo. Nossa, cara. Brigou contigo. Nossa, a gente já discutiu em algumas coisas. Por exemplo... do negócio do Kabum. Nossa senhora. Não foi o negócio do Kabum. Foi assim, tipo, uma empresa, o Alfredo é um dos nossos parceiros, ele é um dos nossos produtores de conteúdo. A empresa paga pra ele, pra gente, óbvio, né? Nada mais justo do que receber por isso. E aí, o Alfredo entrou numa época assim, tipo, a marca de não sei o que mandou um serial pra instalar o joguinho. Não fizeram isso. Caraca. Mandava um serial pro Alfredo. Caraca, mentira. Eu não tô passando dificuldades assim, gente. Eu sou pobre, meu dinheiro está furado, mas não foi isso. Esse vídeo é patrocinado pela, tipo, sei lá, filho. Eu não vou usar um exemplo real. Não, é isso que eu não quero falar mal. Então, corta. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Uma loja, um hambúrguer, uma loja... Deixa eu tentar entender. Olha só, eu conheço o Gustavo Guanabara há um tempão. E o professor Gustavo Guanabara é uma pessoa muito pé no chão, e ele tem um compromisso com a palavra dele tão grande. E hoje, na internet, existe uma tentação de você tentar dizer que, por exemplo, quando você é um afiliado, você aflorar e dizer, não, porque eu trabalho pra marca. Como a Nina veio aqui, trabalha pra Apple, mas ela não era funcionária da Apple. Não era. Ela tá num laboratório contratado pela PUC. Que representa a Apple. Mas se ela chegar aqui e dizer, olha, eu trabalho pra Apple, eu trabalho pra Kabum, eu trabalho pra Exitlag, fica bonito, né? E você que tá construindo a carreira, acha que, cara, eu vou entrar. Você pode até fazer isso, mas não perto do professor Gustavo Guanabara. Porque o professor Gustavo Guanabara é alguém que tipo, chato, prega cara. Pela palavra dele, e eu vou dizer assim, eu mesmo. As discordâncias que eu tive com o Guanabara foi de vamos ver o evento de não sei quem. Vamos fazer, então. Eu não quero nem sair na foto. Eu não quero nem no evento. Tipo assim, mas fulano de tal, ele é um cara bom de marketing digital, não sei o que, mas eu não acredito no que ele vende. Mas a gente não tá indo lá falar dele, a gente tá indo lá só para ver o ponto de vista. Não, mas eu não quero. O Guanabara ele é muito seguro disso, do que ele quer pra ele, né? Tipo assim, e da imagem dele. Eu entendo o Alfredo, que é a mesma coisa que às vezes eu olho e falo, cara, vamos se aproximar desse cara que parece interessante. Pode até ir, mas eu não vou. Eu sou chato, assim, eu sou velho ranzinza mesmo. Cara, acho que não é velho ranzinza. Você chegou num patamar em que, tipo assim, cara, eu não faz sentido pro Guanabara. Pra ele não faz sentido. Mas então, esses puxões de orelha são mais nesse sentido de, cara, minha orientação é essa aqui. Se você tiver nessa aqui, você tá comigo. Mas se você quiser ir por esse caminho... E aí? Você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado. Mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.